Olá, pessoal. Bom dia. Semana maravilhosa o Senhor preparou para nós, né? E aí, já está preparado aí para acompanhar Paulo em sua segunda viagem? Já pegou aí a sua espada? No final do capítulo 15, semana passada, nós vimos Paulo e Silas, sendo direcionados pelos discípulos para uma nova viagem e partem em direção à Síria e Cilícia. Agora, no capítulo 16, nós vamos ver alguns fatos ocorridos neste início de viagem que podem nos mostrar a dificuldade enfrentada por eles e espero tirar algo que sirva para o nosso crescimento também na palavra do Senhor, não é mesmo? Paulo, partindo de Antioquia, vai com Silas para Listra, onde se encontra com Timóteo. E já nos versos primeiros aí, vamos ver a citação de quem era este homem. Observe o verso 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Já temos aí boas referências sobre ele. Primeiro, ele era um discípulo de Jesus. Quer dizer, ele estava ensinando a palavra de Deus às pessoas. E ele gozava de simpatia dos povos de Listra e Icônio, pois as pessoas davam um bom testemunho a seu respeito. Aí podemos pensar numa pessoa que goza da simpatia das pessoas é necessariamente um discípulo de Jesus? Não é bem dessa forma. Que bom que se todos fossem desse jeito, mas não são. Uma pessoa ela pode gozar da simpatia de muitos, dar um bom testemunho, mas pode não ser um discípulo de Jesus. E com certeza você deve conhecer muitas pessoas dessa forma. O discípulo de Jesus é aquele, então, que dá um bom testemunho? Deveria ser assim. Mas, infelizmente, tem muitos que dizem crentes e discípulos de Jesus, mas não dão um bom testemunho, vergonhando aqueles que realmente são discípulos de Jesus e gozam da simpatia de toda a sociedade. Devemos entender que não podemos carregar o rótulo de discípulo de Cristo e andar caminhos tortuosos, dando um mau exemplo para a sociedade e nossos familiares. Então, um discípulo é perfeito? Também não, pois todos nós somos pecadores e carecemos da graça do nosso Deus. E temos que diariamente buscar a perfeição, nos santificando em oração e comunhão com o Senhor. Agora acontece um fato interessante. Paulo e Silas, eles carregavam consigo os decretos do concílio de Jerusalém, como está registrado no verso 4, que dizia, entre outras coisas, que os gentios convertidos não mais a necessidade de se circuncidar. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador não tinham necessidade de praticar mais sacrifícios, inclusive de circuncidar, conforme determinava a lei de Moisés. Paulo, sabendo do bom relacionamento de Timóteo, resolve levar ele consigo para levar a palavra aos judeus daquela região. Mas ele era filho de grego e não era circuncidado. E isso podia gerar um conflito. Observe a parte A do verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o. Se Paulo pregava que não tinha mais necessidade da circuncisão, como agora circuncidar a Timóteo? A palavra de Deus nos explica, como podemos ver no restante do verso, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, que todos sabiam ser seu pai grego. A principal motivação de Paulo para fazer isto, creio que foi para evitar escândalo entre o povo judeu, pois aquele povo precisava ser alcançado e viviam atrelados em seus costumes e tradições. Paulo, ele escrevendo a Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 20 a 23, diz assim: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me
tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O amor e a dedicação de Paulo ao Evangelho estava muito acima de todos estes costumes e tradições. E o mais importante para ele era alcançar as pessoas com a palavra do nosso Deus. Mas ele tinha também a preocupação de não causar escândalo nas pessoas que estavam à sua volta. E esta também deve ser a nossa atitude, de levar a palavra do nosso Deus a toda criatura, buscando não causar escândalo, pois podemos correr o risco de afastar ainda mais as pessoas de Deus. Um exemplo prático para nós hoje é se vou visitar uma casa, uma cidade ou uma igreja, é bom conhecer os costumes das pessoas que ali estão, procurando nos adequar ao máximo para que sejamos simpáticos à nossa palavra, seja para glorificar o nosso sem tecer comentários sobre o seu jeito de viver. Isto não vai ferir a minha fé e não vai escandalizar a ninguém. Circuncidar Timóteo não feria a fé dele, de Paulo, ou ainda ajudaria a não escandalizar os judeus que receberiam a palavra. Como disse anteriormente, nós somos falhos, somos pecadores, não somos melhores que ninguém. E porque o seu semelhante não pratica as coisas que você pratica, isso não torna você melhor que ele. Devemos nos adaptar para alcançar aqueles que estão perdidos, pois esta é a nossa missão deixada por Jesus. O mais importante é que a palavra seja anunciada e o crescimento vem do Espírito Santo, que tem o poder para convencer e transformar os corações. Como diz aí no verso 5, as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia iam aumentando em número. Devemos nos adaptar ao meio em que vivemos, sem nos corromper, mas com a missão de transformar e ganhar as vidas para Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre buscando ser desta forma. Continuar íntegros na palavra do Senhor e buscar nos adaptar para alcançar as vidas que o Senhor quer alcançar. Amém? Que Deus o abençoe, que sua semana seja uma semana repleta de bênção. Nesta viagem, não esqueça do cafezinho. Bom, até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.